Minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos, bom dia a todos. Em razão de estarmos, inclusive, com previsão de embarque para cumprimentos de obrigações ministeriais e obrigações parlamentares, afinal, atividades às terças, quartas e quintas são intensas nos 3 turnos, nós haveremos de fazer as menções muito rápidas, mas que necessariamente precisam ser feitas em reconhecimento ao governo federal, a sensibilidade de quem assim demonstrou, e aí menciono a figura do nosso presidente Lula. Saúdo, cumprimento ao nosso governador João Azevedo, saúdo o presidente da Assembleia Legislativa e, em seu nome, a todas e a todos os integrantes da Casa Epitácio Pessoa, cumprimento aos nossos ministros de Estado que nos distinguem a todos, paraibanos e paraibanas, com as vossas visitas, representando o governo, notadamente a figura do presidente Lula. Cumprimento uma queridíssima amiga, e ao saudá-la, e quando Vossa Senhoria tão carinhosamente se dirigia a mim, lembrando-se que naquela época, entre 2005 até 2010, fomos responsáveis, o governo federal e a nossa gestão, por obras muito importantes com o primeiro PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, para o bairro do Bodocongó, para o São Januário, para o bairro do Novo Horizonte, para tantas ações de urbanização, de esgotamento sanitário, unidades habitacionais, e ver agora revitalizado, reestruturado e muito mais ampliado e amplificado, para mim é muito gratificante para todos nós. Quero saudar a representação empresarial, saudar a representação dos senhores e das senhoras trabalhadores, cumprimentar ao nosso estimadíssimo companheiro que nos coordena nas 2 casas legislativas, Senado e Câmara, nosso deputado federal Damião Feliciano, mencionando aos nossos parlamentares que puderam se fazer presentes, mas sem perder de vista a todos aqueles que não presentes estando em razão das suas atribuições. Eu quero saudar ao deputado Murilo, ao deputado Messinho, ao deputado Wilson Santiago, ao deputado Gervásio Maia, ao deputado Murilo, saudar ao nosso líder de governo, o líder de governo no estado da Paraíba, deputado Chico Mendes. Pois bem, ministro Rui, ministro Camilo Santana, as nossas menções, senadora Daniela Ribeiro, as nossas menções são menções de agradecimento. Não há dúvidas de que todos aqueles que participaram de forma efetiva, genuína, desde os primeiros instantes, que abraçaram, vice-governador Lucas Ribeiro, a causa representada democraticamente pelo presidente Lula, todos nós nos sentimos radiantes com a possibilidade de festejarmos esses instantes. Evidentemente, para que nós chegássemos aqui, e os registros que faço são registros, querido vice-presidente da Caixa Econômica Federal, vice-prefeito Léo Bezerra, são necessários, porque muitos podem perder de vista o papel fundamental e transcendental que teve o Congresso Nacional para que nós pudéssemos estar com o Brasil funcionando. E foi no Congresso Nacional, com a sensibilidade das 2 casas, em meio a um ambiente difícil, um ambiente onde havia sentimentos de disputas muito vivas, muito arraigadas, muito próximas ao término dos 2 processos eleitorais em primeiro e segundo turnos, que Senado e Câmara voltaram à PEC da transição. Se não fosse a PEC da transição, o Brasil estaria, e sem exageros, completamente paralisado. Foi essa disposição de entender a necessidade de nós resgatarmos todos, indiscutivelmente, todos os setores da administração pública. Nós falamos aqui sobre 9 eixos e todos eles foram não diligenciados durante o período anterior. Agora nós passamos a ter um rearejamento com os investimentos que são postos nas novas rodovias, nos projetos que estavam estanques, de novos projetos que estarão sendo elaborados, os investimentos na área de saúde. É muito bom observar que na lista de reivindicações apresentadas pelo governo do Estado e por tantos e tantos que fizeram do governo do Estado institucionalmente o representante de paraibanos e paraibanas junto à esfera federal, o Hospital de Trauma, querida deputada Francisca Mota, o Hospital de Trauma de Paz,
deputados. É tão importante saber, deputado Tassiano Diniz, que aquilo que foi compromisso do presidente Lula, quando aqui esteve, sobre a necessidade do terceiro eixo para o Vale do Piancó, do São Francisco. Que bom saber que a Serra do Teixeira haverá de ter a sua adutora, a adutora do Pajeú. Quão bom poder observar os investimentos de esgotamento sanitário, de unidades habitacionais, na capital, em Campina Grande, enfim, todos os eixos contemplados, sem a perda da responsabilidade fiscal. Não digam os oponentes desse governo que o atual presidente Lula desconheceu a necessidade e a compreensão de poder aliar, de poder, paralelamente às responsabilidades fiscais de um governo que, recém-instalado, se comprometeram de apresentar o novo marco de regime fiscal, e assim o fez, para defender a PEC da transição. Não foi cheque branco para o governo. O governo, quando pedia a aprovação da PEC da transição, o fazia comprometido de, no primeiro semestre, estar discutindo e apresentando formalmente esse novo regime fiscal. O que nos dá essa garantia? Ao lado dos recursos provenientes do Orçamento Geral da União, a presença da Petrobras como investidor, a presença do BNDES, a presença do Banco Nacional, o Banco do Nordeste do Brasil, todos esses entes se conjugam para que nós possamos ter o 1,7 trilhão de reais investidos, com 4 milhões de perspectivas de novos postos de trabalho que estarão sendo gerados. É um novo Brasil, um Brasil que tem muito ainda a avançar, porque são muitas correções que precisam ser feitas numa recomposição, numa recuperação, que nós, sabidamente, o presidente Lula e toda a sua equipe de senhoras, senhores ministros e demais outros que integram o corpo diretivo, o corpo administrativo da nossa gestão, bem o sabem. Congresso Nacional, e falando como vice-presidente do Senado Federal, ao lado de uma companheira senadora, ao lado de um outro companheiro senador da República e de toda a bancada na Câmara dos Deputados, bem o sabem. E nós não estamos absolutamente negligenciando as responsabilidades e os deveres para com cada uma das matérias, entre as quais a última mencionada acertadamente pelo presidente Adriano Galdino, que é a reforma tributária. No primeiro passo que foi conferido pela Câmara dos Deputados e pelas correções que vão ser feitas, necessariamente precisam ser feitas no Senado, no tocante a esta tão desejada e, num primeiro momento, depois de mais de 4 décadas, por todos ansiada, governo federal, governos estaduais, governos municipais, e em especial a nós, consumidores, e em especial àqueles que mais pagam, porque nós sabemos de todo esse emaranhado, de um sistema que é injusto, de um sistema que nos cobra mal e que, portanto, ao nos cobrar mal, faz muito mal a todos os entes. Eu fico feliz pela oportunidade, agradeço penhoradamente. Conversávamos na última quarta-feira, quando o ministro Rui Costa nos atendia em audiência, e na oportunidade falava ao ministro, porque o item 1 da pauta era exatamente tratando sobre as realidades, as ansiedades, as inquietudes de todos nós. Presidente Jorge Coelho, passamos enquanto municipalistas, porque eu vivi na carne, eu vivi na pele, eu vivi na alma a condição, ex-prefeito Luciano Cartacho, de, sendo gestor, saber acompanhar para e passo quando havia arritmias sísmicas nas quedas do FPM, quanto mais nesses 2 últimos meses. O ministro Rui Costa, e muito provavelmente já tendo dito, haverá de dizer mais uma vez, no compromisso do governo federal de não permitir que haja valores de repasses a menor do FPM de 2023 em relação ao ano de 2022. Foi esse o compromisso que o ministro Rui Costa dizia naquela última quarta-feira, quando nos recebia e na oportunidade nos convidava para aqui estar. E com muita alegria, encerrando as minhas palavras, dizer desse contentamento, evidentemente, também aos que questionam. Claro que nós desejamos mais, ministra Miriam Belchior. Bem o disse o deputado Damião, e não haveremos de ter dificuldades para sermos recebidos, porque as portas sequer fechadas estarão escancaradas, sempre estiveram para as melhores demandas. Nós temos 136 bilhões que serão apresentados para novos editais, para novas demandas, para novos projetos, para novas pretensões dos governos estaduais, dos governos municipais, e é assim que nós haveremos de fazer. O governo do Estado ainda tem demandas. Nessa última semana que nós vencemos, estávamos reunidos
para a assinatura da ordem de serviço da triplicação na sua continuidade, de Cabedelo a João Pessoa, e o ministro Renan Filho falava claramente sobre isso, a importância de nós termos a duplicação da BR-104, Campina Grande até o Brejo e também Campina Grande, além de Queimadas, é uma grande reivindicação, deputado André Gadelha. Enfim, projetos que sejam apresentados, demandas que sejam sugeridas para que nós incorporemos, para que nós robusteçamos estes valores que estão sendo destinados e que merecem de todos nós o nosso reconhecimento. Reconhecimento como paraibanos aos gestos, à sensibilidade de um presidente, sendo do povo, sendo filho do Nordeste, bem compreende as necessidades. A todos indistintamente, as nossas saudações de maneira particular ao governo federal que se dispõe a reerguer a nossa nação. Muito grato, bom dia aos senhores e às senhoras. Com a palavra, o ministro de Estado da Educação.